Nação, o que aconteceu com o Corinthians? De novo? Tá oscilando de novo? E olha só o Neto revoltado e o Benja largou o aço de vez do Corinthians pedindo a cabeça do Ramon Dias. Vamos juntos analisar porque o negócio tá feio pro lado do Corinthians, hein? Tem um mano também indignado largando o aço e Ivan Moré então detonando. Vamos juntos aqui analisar e ver o que a imprensa falou aí dessa derrota do Corinthians pro Palmeiras, o clássico, né, no Campeonato Brasileiro. Chega mais, dá aquela moral deixando o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino das notificações aqui sempre. Vamos trazer para vocês o melhor do futebol, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal do Benja, ao canal do Neto, canal do Ivan Moré, link na descrição como crédito. Vamos juntos aqui analisar. O que aconteceu com o Corinthians? O povo, começando mais uns 60 segundos do Benja, torcedor do Corinthians, tem que se ajoelhar, agradecer a Deus que perdeu só por 2-0 para o Palmeiras. O primeiro tempo foi ridículo e o segundo tempo conseguiu ser mais ridículo ainda. Logo no segundo tempo, com 1 minuto, bola cabeçada no travessão, o Donelli fez 2 boas defesas, teve gol anulado do Vitor Roque. Corinthians morto em campo, apático, pesado, covarde. Precisa avisar esse time que o título do Campeonato Paulista já acabou. Vai viver disso até quando? Ô Ramon Dias, você poupou o time contra o América de Cali para fazer isso hoje? E olha, não adianta vocês querem colocar a culpa toda no Donelli não, viu? O primeiro gol, o Carrilho abriu pro Piquerez fazer, no segundo o Martínez errou um passe. Gente, o Corinthians não jogou nada, foi ridículo. Chega de Ramon Dias, chega! O Palmeiras deu um chocolate, amassou, ganhou na força, ganhou na disposição, correu, fez faltas, tomou cartão amarelo pra caramba, não deixou o Corinthians jogar. O Corinthians, que ganhou o Paulista, jogou desse jeito, não deixando jogar, correndo, marcando. O Palmeiras veio com a faca dos dentes e mereceu ganhar um jogo de 2-0. Diga-se de passagem, se não fosse o Donelli, ia ser uns 4-5. Então, parabéns ao Palmeiras, que venceu o Corinthians. E vou dizer uma coisa, se o Corinthians continuar com o Kaká, o André Ramalho, jogando a bolinha que tá, achar que os 2 laterais possam ser titulares do Corinthians, Matheus Bidu e também o Hugo. Tanto é que o próprio treinador, o Emiliano Dias, não confiou em nenhum dos dois. E no primeiro tempo estava com 3 volantes. No segundo ficou só com 1. E aí, aí virou uma zona total. Mas o Palmeiras mereceu. Vocês estão me esperando aqui, bebidos? Diferente de muitos, eu não vou criticar ninguém aqui, porque todo mundo já sabe o que poderia ter sido feito e o que pode ser feito ainda. Há tempo ainda, Augusto, há tempo ainda, Fabinho, há tempo ainda. Vocês estão vendo, tem gente que não tem condições de colocar a camisa do Corinthians. Nós ganhamos na garra e na força da torcida aqui. Agora, não tem o que fazer, não tem o que melhorar aí, é tirar. Bora, tem muita coisa pela frente. Agora não vou ficar chorando aqui não, tá? E quem veio pode vir para ficar. Um abraço. Pois é, pessoal, terminou em Barueri, hein? Palmeiras 2, Corinthians 0. Que catástrofe, cara. Novamente o Corinthians pagando caro pela falta de postura no jogo de hoje. Inadmissível o comportamento do time novamente, pessoal, se escondendo do jogo, sabe? Um time covarde, bunda mole. Cara, muito parecido com aquele time que a gente cansou de ver durante esse ano e boa parte do ano passado. Ridículo, cara. Receita básica para jogar um clássico, todo mundo sabe. Você precisa superar o seu adversário na vontade. Você precisa dar mais gás que os caras. E novamente pagamos caro justamente pela falta disso. Com 20 minutos de jogo já tava 2-0 pros caras. E cara, na boa, vamos dar uma porra de um chute no gol nos acréscimos. Isso é nojento, cara. Clássico, meu irmão, precisa ter postura, precisa ter sangue no olho, mano. Precisa ter sangue realmente correndo na veia. Tem que ter vergonha na cara, mano. E o Corinthians que vimos hoje foi um time que se livrava da bola. Um meio-campo totalmente perdido na partida, tanto na marcação quanto na criação. A defesa, então, nem se fala, meu irmão. Um show de horrores. Novamente uma porcaria, não passa confiança nenhuma. E o ataque praticamente sem função no jogo. A bola não chegava nos caras. Um time extremamente
totalmente mal treinado, um catado em campo. E agora falando de parte tática, na boa, ô Ramon Dias, você errou sim na escalação. Diante dos desfalques que você tinha, você devia ter começado o jogo ali, como você fez na final do Paulista, fechado, jogando por uma bola, deixando o time dos caras nervoso, sabe, buscando contra-ataques. E obviamente, cara, o Romero deveria ter começado o jogo no lugar do Bidon. Esses 4 no meio campo aí não surtindo efeito. O Romero é especialista em fazer esse tipo de serviço sujo, de ajudar na criação do time e na marcação quando ele precisa voltar. E cara, quando você tentou fazer isso já era tarde demais, o jogo já estava perdido. E vou falar pra vocês, cara, o grande problema do Corinthians é essa inconsistência do time. Cara, na boa, é um time bem duvidoso. Quando a torcida começa a acreditar que pode ser um time confiável, os caras vão lá e provam o contrário. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Se você é corintiano como eu, e hoje está muito pé da vida com essa derrota para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, vamos tentar analisar questões que vão além da deficiência técnica na saída de bola do Kaká, das falhas individuais do Corinthians, da pouca participação do Memphis e também do Yuri Alberto no jogo de hoje, porque o problema, ele vai muito além disso. E a minha ideia aqui com você, torcedor corintiano, o meu convite é fazer um debate racional, porque é só assim que a gente vai ter elementos e argumentos para cobrar a diretoria. Primeiro ponto, nós temos que entender que hoje, quem está no Corinthians sempre lida com a necessidade e a urgência de demonstrar resultados imediatos, ganhando títulos a qualquer custo, trazendo jogadores independentemente de quanto eles custam e deixando de priorizar o que de fato precisa ser priorizado, que é um planejamento mínimo. A base do Corinthians hoje é praticamente desperdiçada, não existe investimento no longo prazo, médio e longo prazo na base, o investimento é no curto prazo, para trazer resultados que vão tentar tapar buracos e maquiar uma situação para que o Corinthians ganhe um título como aconteceu no Campeonato Paulista. Ótimo, eu também como torcedor corintiano adoro títulos e eu acho que nós devemos ganhar. Mas a custo do quê? A preço do quê? Esse título que o Corinthians ganha no Campeonato Paulista é maravilhoso, só que no longo prazo ele faz se revelar um pouco danoso do ponto de vista do custo que ele gerou para os cofres do clube. Nós temos hoje um time com uma gestão profissional extremamente equivocada. O time vai pedalando dívidas, jogando para frente e o tempo inteiro tendo que vender o almoço para pagar a janta, para ganhar títulos e para jogar para a torcida. E aí, eu anotei algumas coisas super interessantes aqui que eu acredito que devem ser colocadas em prática. A exemplo do que acontece no futebol europeu. Por exemplo, o Corinthians tinha que ter 2 times. Do tamanho que tem, um clube do tamanho do Corinthians precisa ter 2 times competitivos para ganhar sempre. Copa Libertadores ou disputar semifinal, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, Sul-Americano, Mundial de Clubes. Por quê? Porque o valor que o clube tem, somado com o valor agregado da torcida, é absurdo. Movimenta, tem como movimentar esse dinheiro se bem reinvestido. Não tem 2 times. Hoje nós somos reféns de jogadores titulares que são contratados a peso de ouro e de forma paliativa, porque se um cara desse machuca, hoje a gente jogou sem o Garro no meio campo, o Igor Coronato está machucado e o Hulk também não estava no gol. Isso custa caro, você viu como o Corinthians cai de rendimento? Então planejamento e boa estrutura, exemplo do que acontece com os times europeus, seria fantástico para o Corinthians. E aí o meu apelo para a torcida é o seguinte, vamos começar a cobrar por meio de métricas. Sabe o que os torcedores europeus fazem? Na Europa, a torcida chega com argumentos e propostas para cobrar. Aqui, a cobrança é emocional e completamente desconectada da realidade financeira, porque a gente não sabe o que acontece no clube. Então, a minha proposta para vocês, corintianos, vamos acompanhar mais de perto a gestão para a gente ter argumentos para melhorar esse gigante chamado Corinthians. Meus amigos, o negócio tá feio pro lado do Corinthians, hein? O que aconteceu? Caramba, hein? Eu acho que 2-0 foi pouco, porque pelo que jogou o Palmeiras em cima do Corinthians, o Corinthians foi atropelado, cara. Foi atropelado, hein? Teve gol anulado, olha, mas tá aí. Tá aí o Benja revoltado, o Neto indignado aí com essa situação do Corinthians, Ivan Moré aí falando sobre essa situação. Coloca nos comentários aí o que você achou. Deixa a sua risada, deixa o like. A gente se vê no próximo vídeo.